Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu quero deixar um pedido a vocês, que cada um que porventura não esteja me ouvindo bem, faça de repente um sinalzinho. Eu sei que foi pedido de muitos que eu falasse um pouco mais alto, e tenho essa consciência que minha voz não é potente, gostaria de tê-la, mas não a tenho. Então, muitas vezes, no andar da fala, você acaba se despreocupando com isso e diminuindo o tom de voz. Então, nesta noite, prometo que me esforçarei para falar um pouquinho mais alto, para que todos dessa maneira consigam ouvir. O tema dessa noite será a terapia do perdão. E é engraçado, e aos trabalhadores dessa casa, que também têm a função de expositores do Evangelho, hão de concordar comigo, que quando nos cai a explicação do Evangelho às mãos, no mais das vezes, se não na totalidade das vezes, é sempre um tema que nos é difícil em particular. E não é diferente nessa noite. Por que será isso? Porque temos o domínio sobre essas questões? Obviamente que não. É porque dentro deste tema está o que em nós precisa mais ser modificado. E se não tivermos essa compreensão e a humildade de entender que assim o é, corremos o risco de nos tornarmos soberbos e acreditar que a palavra só serve para os demais, quando, na verdade, serve muito mais para quem está aqui à frente. E assim, então, vamos seguir levando essa explanação de maneira como tentei estudar, para que talvez essa lição desta noite fique mais fortemente marcada em mim e assim possa operar a mudança que é necessária, porque do contrário ficaremos só na letra e não na vivência. Como Jesus nos disse, a letra mata e o espírito vivifica. Ou seja, a letra nada serve se ficar apenas na letra. O espírito vivifica quer dizer, se eu trouxer para a minha vivência, eu terei vida e vida em abundância. Iniciando então, eu achei necessário compreendermos o que significa terapia. Qual o significado dessa palavra? E segundo o dicionário da língua portuguesa, terapia significa tratamento. É prestar cuidados com um objetivo específico. E no caso da terapia, o objetivo específico é a cura. Então, terapia do perdão seria um tratamento, seria prestar cuidados neste perdão para que se possa obter a cura espiritual e, por conseguinte, a cura do corpo, porque uma coisa não caminha sem a outra. Se temos um corpo adoecido, é porque nosso espírito está adoecido. Não há como ser diferente. O corpo é apenas o reflexo do nosso ser espiritual. Ele traz as marcas do que somos espiritualmente. E perdão? O que significa perdão? Perdão vem de uma expressão em latim dita perdonare. Per quer dizer além de. Donare quer dizer doar. Então temos aqui um doar além, um dar um pouco mais. E se prestarmos atenção nas lições de Jesus, observaremos que todos os seus ensinamentos, todas as suas lições, sempre são carregadas do dar um pouco mais, do doar além. E esse
doar além, esse dar um pouco mais, ele é tão importante que certa vez Lucas, o evangelista, disse que se sentia um servo infiel porque ele não havia feito mais do que o seu dever, mais do que a sua obrigação. Ou seja, ele compreendia que ele não tinha doado além, não tinha dado um pouco mais, que ele se restringiu apenas a fazer o que era o seu dever. E observando a nossa vida no cotidiano, nós vemos que na maioria das vezes nós fazemos nem mesmo a obrigação, não é verdade? Em muitas situações, nem mesmo o que é o nosso dever, nós somos capazes de cumprir, de fazê-lo. Que dirá dar além, doar um pouco mais. E Jesus nos trouxe essa lição do perdão porque somos todos dele necessitados em nossas relações humanas. Não fosse assim, ele não teria trazido na oração do Pai Nosso a lição do perdão. Ou seja, perdoa-nos, Pai, assim como perdoamos aos que nos devem. Então ali está resumido mais de uma essência tão profunda, porque ainda hoje não somos capazes desta única frase, de realizarmos em nossa vida esta única frase. Em nosso convívio, muitas vezes, enfrentamos a ingratidão, as traições, as maledicências, as conspirações, outras mais graves que afetam nossa integridade moral, até mesmo nossa integridade física, um revés financeiro, qualquer coisa desse gênero. E quando somos colocados diante dessas dificuldades, é que esse perdoar se torna difícil. Porque o perdoar na letra é fácil, mas o perdoar na prática é difícil. Mas, como disse Jesus, se só o Espírito vivifica, então é só a vivência que vai tornar isto válido para o Espírito, e não a letra. Muitos de nós cristãos fazemos o Pai Nosso pela manhã, à noite, talvez em algum outro momento do dia, e repetimos essas palavras inúmeras vezes ao longo da nossa existência. Mas quando somos colocados diante do teste, da prova, não conseguimos vivenciá-lo. Por quê? Porque ainda somos todos aqui que nos encontramos encarnados no planeta Terra, espíritos em evolução. O único que por aqui passou, já na classe de espíritos puros, foi Jesus. Fora ele, todos nós estamos no caminho, na escada da evolução. Uns subindo degrau a degrau, outros estacionados no mesmo degrau por milênios, mas estamos no degrau da evolução. Por isto se torna tão difícil vivenciar as lições de Jesus. Lições que ele exemplificou sublemente, mas que nós ainda hoje, apesar de nos dizermos cristãos, não conseguimos colocar em prática. Analisemos. É uma ofensa aparentemente gratuita que você recebe. E aquilo, por vezes, azeda. É como se colocasse vinagre no teu dia todo. É uma contrariedade, muitas vezes no trânsito, num supermercado, num local de trabalho. Essas são pequenas coisas. É uma ingratidão de um amigo querido, de alguém que recebeu a tua mão no momento de dificuldade, de um familiar, daquele que às vezes você mais ama e te paga com a ingratidão.
Que dirá desses crimes horrendos que a gente tanto ouve, sociedade afora, dos assassinatos brutais, dos estupros, das violências coletivas, do pai de família que perde o direito de conviver com os seus por uma banalidade de uma briga no trânsito. Agora, esses dias atrás, tivemos isso em Ponta Grossa. Tem as lombadas elevadas, onde a preferência é do pedestre. Ele, com sua esposa, foi passar na lombada elevada, onde a preferência era sua. Mas veio alguém de moto e achou que não era necessário parar. E ele, então, dentro do seu direito, reclama: amigo, é necessário que pare. E este outro irmão, em desequilíbrio, estaciona, parte com violência para cima dele. Ele, que poderia ter dado um passo atrás e seguido, ido embora, resolve também não aceitar aquilo e acaba perdendo a sua vida. Quantos de nós, num ímpeto de não levo o desaforo para casa, isso eu não sou obrigado a ouvir, isso eu não sou obrigado a tolerar, muitas vezes acabamos perdendo a vida, perdendo aquela etapa da evolução, perdendo o equilíbrio físico e emocional, porque primeiro vem o emocional, depois vem o físico, por momentos em que não sabemos tolerar, não sabemos dar um pouco mais, porque ainda não exercitamos a paciência, não sabemos exercitá-la no nosso dia a dia, nas dificuldades que se nos apresentam. Jesus, então, nos falava: se alguém bater a sua face, apresenta-lhe também a outra. Quer dizer, apresenta-lhe a face interna. É uma lição de perdão aqui também. Porque todo o ensinamento de Jesus, todo o seu evangelho está permeado pelas lições de perdão. Então, se alguém me bate uma face, eu ofereço-lhe a outra diferente. É a face da agressão, eu devolvo-lhe a face da paz. É dar além. Se alguém me pedir para caminhar 1000 passos, que eu caminhe outros 1000. É o dar além, doar além. Então não vou fazer só o 1000 que este me pediu, vou fazer outros 1000. É uma mensagem de tolerância, de compreensão. Quantos dizem, já é a 10ª vez, agora chega. Não vou dar outras 10. Mas essas não são as lições de Jesus. Se alguém te pedir a capa, dá-lhe também a túnica. Mas para darmos esse um pouco mais, é necessário um esforço enorme. Um treino para a nossa reforma íntima. E esse treino começa naquilo que devemos fazer. Como o evangelista disse, fui um servo humilde, um servo infiel, porque, humilde no sentido pior da palavra, né? Porque só soube fazer o que me era devido, e não dei além. Então esse treino do dar além começa em fazermos pelo menos o que é o nosso dever. Em todos os dias, em todas as situações, fazendo o que é pelo menos de nossa obrigação. Seja na convivência doméstica, seja no âmbito do trabalho, seja na convivência na sociedade, fazermos o que é pelo menos a nossa obrigação. Fazendo muitas vezes contrariado, mas dizendo, eu vou fazer, porque eu preciso fazer. Quem precisa sou eu.
E se não entendermos que quem precisa sou eu, continuaremos nessa de eu não sou obrigado. Depois, quando já estivermos habituados a fazer ao menos a nossa obrigação, nós estaremos então fazendo isso de maneira espontânea, quando nem mesmo percebemos. Começa assim: alguém te ofende verbalmente. Ao invés de você dizer mais umas 2, 3 verdades, não é assim que a gente costuma dizer? Eu já lhe disse umas 3, 4 verdades na cara, não fiquei quieta. Então, ao invés de nós jogarmos para fora essas 3, 4 verdades, nós seguramos. Seguramos, fecha o leão dentro da jaula e mantém ele quietinho ali. Porque se ele for para fora, ele faz um estrago. Então segura o leão. Até que um certo momento da existência, vejam bem, eu disse da existência porque não vai ser de uma hora para outra. Nós vamos estar conseguindo calar, dizendo, deixa para lá, é um ignorante. Não vou nem retrucar, não vou nem me dar o trabalho. E não fala. E um dia, quiçá, talvez não nessa existência, precisaremos de outras, chegaremos ao ponto de que aquele que fala não nos atingir mais, de maneira alguma. E se nós estarmos em paz seguirmos. Mas ainda não é assim, pelo menos não para mim. Esse segurar o leão já tenho conseguido, com base em muito treinamento. Mas a paz interior ainda é remexida, ainda é alterada. Então, me permitindo aqui uma história pessoal, pequena. O nosso teste vem de maneira mais difícil quando mexe com aquilo que nos é mais precioso, não é verdade? É quando mexe com os nossos amores. Muitas vezes mais do que se nos fizesse a nós próprios. Em uma ocasião, meu filho mais velho, primogênito, estava com 5 aninhos, entrando para a primeira série, primeiro ano, e por infelicidade nos deparamos com uma colega que por algum motivo, que eu não sei o qual, teve uma implicância imediata com ele. Mas a tal ponto de desestruturá-lo emocionalmente, de uma criança que nunca teve um escape de fralda, começou a regredir, voltar a fazer xixi na cama, de voltar a fazer suas necessidades no local indevido, de chorar muito para ir para a escola, que antes sempre amava. E se seguiram várias situações sucessivas, e eu tentando domar o meu leão, segurar ele preso na jaula. Mas chegou uma altura do ano, mais ou menos pelo mês de maio, então vejo que até o esforço foi grande, de fevereiro a maio, consegui dar alguns passos. Chegamos em maio, e teve uma situação tão terrível, e eu disse, é hoje, não dá mais. Hoje ela vai se ver comigo. E saí resolvida. Quando eu coloquei a mão na maçaneta do carro, e é bom que sempre temos o nosso protetor, não é? Que seria de nós se não fosse ele. Coloquei minha mão na maçaneta do carro e ele me diz, orai pelos que vos perseguem e vos caluniam. E eu, orgulhosa, num ímpeto de rebeldia, virei e disse, tu tá de brincadeira. Porque não era o que eu estava a fim de fazer. Eu estava pronta para a guerra. Eu ia guerrear. Era isso que eu queria fazer. Destruir o meu inimigo. Falar para o meu inimigo as verdades que eu achava que ele deveria ouvir. E entrei no carro. Porque orgulhosos que somos, vamos dar ouvido? Não. Entrei no carro, coloquei as mãos ao volante e ele, orai pelos que vos perseguem e vos caluniam. Eu falei, não. Hoje não. Botei a mão na chave na ignição e ele a terceira vez. Orai
pelos que vos perseguem e vos caluniam, com um tom mais severo. E então eu me obriguei a obedecer. Saí do carro, entrei novamente em casa, respirei, peguei o evangelho e não consegui abri-lo. Passado um bom tempo, não sei quanto, abro o evangelho, amai os vossos inimigos. Pego o evangelho, fecho e não leio. Neste dia não me foi possível. Eu não li. Mas, pelo menos, graças ao meu protetor, eu não fui dizer as tais verdades que eu achava que me eram de direito. Então a luta é essa. Se a gente não tentar se dominar, não vamos avançar. Não vamos. Hoje, eu já não digo, vou lá falar tudo que eu tenho que dizer. Não. Mas, em certas situações, também não abro o evangelho. Me recuso. Hoje, não. Porque ainda somos rebeldes. Somos rebeldes, a lição é fácil, é simples, é clara, é objetiva. Mas nós somos rebeldes. Seguindo, então. Quantos de nós nos preocupamos, muitas vezes, com essa máscara interior de que somos bondosos e perdoamos, mas que lá no íntimo não esquecemos. Na primeira oportunidade, contamos, espalhamos. Todas as vezes, remoemos a história, como os nossos irmãozinhos ruminantes, que volta e meia estão regurgitando e remoendo as coisas, nós também assim. Remoendo aquela história, remoendo aquela história. E é como se ela acontecesse naquele exato momento, porque você se altera, você se enerva, os batimentos cardíacos vão a 1000, e você seria capaz, naquele instante, de esmagá-lo. Por que nos permitimos isso? Por que simplesmente não deixamos de lado e dizer não, esta história eu não quero mais para a minha vida? Essa é a lição do perdão, essa é o dar um pouco mais, um pouco além. Ele me fez. O esquecimento, como nos diz Divaldo, tem várias palestras dele a esse respeito. E ele sempre fala que, à luz da psicologia profunda, o esquecimento não é possível, porque marca. Então, esquecer, a não ser que você tenha algum problema de Alzheimer ou algo parecido, você não vai esquecer. Ele vai ficar registrado. Mas que, se você sabe que a essa lembrança você se altera, procure não lembrar. Quando por vezes essa história vier à tona, liga uma boa música, faz uma leitura, chama alguém para uma conversa que não seja essa, uma outra conversa, uma conversa edificante. Muda a sintonia. Como num rádio, muda a faixa vibratória. Troca a frequência. Troca a estação. Porque se ficarmos remoendo, quais os ruminantes, essa história não sairá nunca de nós. E não vai ser possível trabalhar nela com o perdão, porque nós não estamos permitindo que o perdão entre ali. Então eu digo, me fez. Mas Deus tarda, mas não falha. Ele vai ter o dele. Isto não é perdão. Isto tampouco é a justiça de Deus. Porque se achamos que essa seja a justiça, não é. Isso se chama vingança. A justiça de Deus, ela está ligada a outras duas coisas. Sem elas, não há justiça. Não a justiça divina. Ela tem que estar ligada ao amor e à caridade. Não vemos no Evangelho das leis de Deus? Lei de justiça, de amor e de caridade. Mas se eu digo, Deus tarda, mas não falha, aí há amor? Aí existe a caridade cristã?
Não. Como então vamos aprender a ser mais tolerantes? Tolerantes, usando outro ensinamento de Jesus. A medir o nosso irmão dentro da medida que queiramos que nos meça. E se fosse eu que tivesse dado aquela escorregada? O que eu queria que me fosse feito? E se fosse eu o ingrato, o caluniador, o blasfemo? Se fosse eu que agora arrependido pelo mau ato, gostaria de um apontar de dedo eterno? Gostaria que caísse sobre mim uma crítica severa? Então, essa é a medida. Eu vou usar para com o outro a mesma medida que eu quero que seja usada para comigo. É o mesmo não fazer aos outros o que não queres que se vos faça. E é por isso que eu disse que todo o Evangelho de Jesus está permeado das lições de perdão, porque em todo ele nós vamos encontrar estas palavras de Jesus, essas lições de Jesus. Todo ele está costurado pelas lições de perdão, porque ela não se desvencilha do amor, da justiça e da caridade. Não há como separar. Se eu digo que perdoo, mas desejo que o meu inimigo se ferre, isso é vingança, não é perdão. Se eu digo que perdoo, mas não perco uma oportunidade de espalhar aos quatro ventos o que o meu inimigo fez, isso não é perdão. Percebem que essas coisas não estão dentro das leis de justiça, de amor e de caridade. Se eu digo que perdoo, mas a cada vez que eu vejo essa pessoa, eu desejo que ela morra, isto não está em acordo com as leis de justiça, amor e caridade. E nós vamos então encontrar mais especificamente no capítulo 10. O capítulo 10, como um todo, ele traz as lições de perdão. E é nele que nós devemos nos ancorar, nos agarrar, se quisermos começar um treino efetivo e real para o perdão. Não o perdão das palavras, mas o perdão em espírito, em vivência. O capítulo 10 se chama Bem-aventurados os que são misericordiosos. Como todo este capítulo está permeado das lições e trata apenas das lições de perdão, eu vou fazer alguns recortes, porque, logicamente, não poderemos lê-lo todo. Mas é um capítulo que aqueles de nós que temos essas dificuldades devemos procurar ler diariamente, pelo menos pequenos trechos. Então, ele inicia, o primeiro tema é perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque eles próprios alcançarão misericórdia. Então aí nós vemos uma via de mão dupla. Se eu quero obter a misericórdia divina, eu preciso também aprender a ser misericordioso. Se nós não conseguimos ser misericordiosos, com que direito vamos cobrar de Deus a misericórdia para conosco? Se perdoardes aos homens as faltas que ele cometem contra vós, vosso Pai também perdoará vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos ofendem, vosso Pai também não perdoará os vossos pecados. Segundo o Evangelho de Mateus. Se vosso irmão pecou contra vós, ide acertar a falta em particular entre vós e ele. Se ele vos ouvir, tereis ganho o vosso irmão. Então aqui temos novamente, se o vosso irmão pecou contra vós, ide acertar a falta com ele. Jesus está dizendo,
Reconcilia-te. Faz pelo menos a tua parte. Se a outra parte não quer aceitar, aí já passa a ser um problema dele, não mais teu. Mas faz a tua parte. Porque em dado momento, um desses dois vai precisar ceder. Pode passar milênios, existência após existência, séculos no plano espiritual, não importa. Em algum momento, um desses dois vai precisar ceder. Então, nós que temos as lições do Espiritismo, que nos esclarece esses pontos, façamos o quanto antes, pois já sabemos. Para que a gente vai delongar o nosso sofrimento, a nossa dor? Porque não existe o ditado dentro do meio espírita, se não é pelo amor, vai pela dor. Quer dizer, vai de qualquer jeito. Mas se a gente já sabe que se não vai pelo amor, vai pela dor, para que temos que escolher a dor? Para que dificultar o nosso próprio lado? E então vem a clássica pergunta de Pedro. Pedro, se aproximando, lhe disse: Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão quanto pecar contra mim? Será até 7 vezes? E Jesus lhe respondeu: Não vos digo que apenas 7 vezes, e sim 70 vezes 7. Aí aqueles mais dados à mesquinharia vão pegar a calculadora, deixa eu ver, olha, esse aqui quase bateu a cota já. Estou no limite, já não preciso mais perdoar. Daqui para adiante é pancadaria. Será que é essa conta que Jesus quis que Pedro fizesse? Ou que os cristãos dos milênios a seguir fizessem? É óbvio que não. Jesus quis dizer: perdoa, mas sem limites, sem contar quantas vezes. Para que ficar contando quantas vezes? E assim acontece em nossa vida. Eu acredito que cada um de nós aqui presente vai ter no seu convívio, na sua vida, alguém que nos fere 70 vezes 7. E tu diz: não adianta nada que eu tente fazer para tornar aquilo diferente. A pessoa está sempre pisando no meu calcanhar. Está sempre me dando uma má palavra, sendo grosseira, sendo irônica, me caluniando, me traindo, conspirando pelas minhas costas, me dando golpes financeiros, querendo passar por cima de mim, puxando meu tapete no trabalho. E é sempre aquele mesmo. 70 vezes 7 fazendo a mesma coisa. E o que Jesus espera de nós? Que a gente possa perdoar, dizendo: Ele está fazendo, mas isto é dele, não é meu. Eu já sei, talvez ele não saiba, mas eu já sei. Talvez ele ainda não entenda, mas eu já entendo. É o que nós temos aqui, ó. Que Emmanuel ditou para o Chico. Se a gente já aceita, a gente já está livre para fazer o que a gente deve, o que é a nossa obrigação, pelo menos. Agora, se eu não entendo, se eu ainda não compreendo, se eu ainda não aceito, aí eu posso fazer o que eu quero, o que eu gosto, o que para o meu orgulho é mais fácil e tranquilo. A misericórdia, então, ela é dócil e pacífica. Estou fazendo os recortes, tá? Não estou lendo. Ela é o que demonstra que a alma é elevada e possui grandeza. Ou seja, aqui Allan Kardec, que aqui é um comentário do Allan Kardec. Aqui o Allan Kardec está querendo dizer que se eu não sei perdoar como é devido, então eu não sou uma grande alma. Não sou uma grande alma. E é por isso que eu disse lá no início que se estamos aqui reencarnados, é porque
Temos muitas lições a aprender, do contrário, já teríamos ascendido a mundos superiores. É isso que temos estudado. Infeliz daquele que diz, nunca perdoarei. Por quê? Porque segundo as lições do Evangelho, nesse primeiro tópico, eu preciso perdoar para que eu possa ser perdoado. Se eu digo eu nunca perdoarei, então talvez aqueles a quem ofendemos também não nos perdoarão. E aí nós entramos num círculo vicioso. Eu não perdoo e também não obtenho perdão. Mas como eu disse, em algum dado momento da nossa existência, essas contas precisarão ser ajustadas. E aí é que, aproveitando daquele que está mais dócil àquela situação, a providência divina arranja no plano espiritual esse reencontro. E aí nós vamos ter essas dificuldades que enfrentamos na família, por exemplo. Não é? Porque assim trabalham as leis de Deus. Eu tirei a vida, agora eu vou dar a vida. E daí eu não entendo por que aquele filho não me suporta. Eu usurpei tudo que era seu, agora eu vou dar, e eu vou dar um pouco mais, e eu vou dar além, e eu vou dar tudo, e nada é suficiente. É assim que funciona. É assim que funciona. Roubei o marido da fulana. A outra, não digo na outra em seguida, mas em algum dado momento, ela me chega como filha. E é aquela filha que não me tolera, que compete comigo, que me detesta. E eu penso, meu Deus, o que eu fiz? Ó, injustiça! Eu não mereço. Nada é injusto nas coisas de Deus, porque Deus é a justiça absoluta. Não há equívocos. Ele não erra de endereço. Permitindo uma outra brincadeira, certo dia, conversando com uma amiga de São Paulo, ela disse assim, Anne, eu estou pensando em conversar com a espiritualidade. Será que eles não erraram de Priscila? Deve ter muitas Priscilas com a minha idade reencarnada. Eu falei, tenta, vai que cola, né? Falei, eu não tenho nem como fazer isso, porque meu nome já vai difícil. E ainda brincando com ela, disse, e a minha irmã então? Sem chance. Não dá. Não é injustiça. A gente recebe, como diz o ditado, o que planta. Semeou, pode semear por milênios. Mas em dado momento, a hora da dita colheita chega, e aí é dolorosa. E graças a Deus que pela sua infinita misericórdia, Ele dá doses homeopáticas. Porque jamais conseguiríamos arcar com toda a carga. E é por isso que não há necessidade de escrafuncharmos, que será que fui em outra existência? Deixa. Querem um conselho? Deixa lá, abafado. Porque não é nada bom saber. Das pinceladas em que se pode saber muitas vezes sem pedir, porque a gente não quer, mas acaba escutando, não é nada bom. E viver com isso não é nada bom. Mas também entramos aqui, e não se pode deixar de falar, nas questões do auto-perdão. É necessário se falar sobre isso. Porque até agora falamos sobre o perdoar alguém. Né? Mas é preciso também se perdoar. Então eu cometi um mau ato nessa existência. Porque vamos falar dessa, que é dessa que temos consciência. Temos lembrança. Que é passado, por bondade divina, é passado. Mas dessa existência, demos um mau passo. E hoje, mais conscientes, sabemos, não deveria ter feito aquilo. Se eu pudesse voltar atrás, faria diferente. Mas ficar remoendo e carregando esta culpa não é produtiva. Ela é contraproducente, que se diz. Por quê? Porque aí você fica
atrasando a sua evolução, remoendo aquilo. Oh, eu sou infeliz, eu não deveria ter feito. E não se permite compreender que eu fiz, meu Deus, que infeliz eu fui, mas eu não sabia o que eu sei hoje. E daqui para adiante, meu Deus, eu não farei mais. Prometo que vou me esforçar para não fazer mais. Essa é a atitude que se é necessária no alto perdão. E não ficar se chicoteando uma vida inteira. Por que fiz aquilo? Fez porque compreendia de maneira diferente. Fiz e mereço o meu próprio perdão. Porque o alto perdão é o alto amor. Amar-se aos outros como a nós mesmos. Então, como eu disse, é uma via de mão dupla. Eu não vou conseguir amar o próximo se eu não me amar em primeiro lugar. E é uma lição de amor, lembra que eu disse? Está entrelaçado o perdão com o amor, com a justiça e com a caridade. Se eu não sei me amar, se eu não sei ser caridoso comigo, indulgente com as minhas faltas também, porque aqui vamos ver no Evangelho a indulgência para com as falhas dos outros, mas também é necessária a indulgência para conosco, de compreendermos que em dado momento erramos, mas que agora nos apresenta a cada dia, como diz as lições de Chico, uma página de vida nova. E vamos então treinando. Amanhece o dia, elevemos nosso pensamento a Deus, façamos uma boa leitura, oremos, façamos a nossa prece, procuremos conversas edificantes. A cada tristeza, a cada remorso, a cada lembrança do mal que nos foi feito, troca a sintonia, muda a estação do rádio, vai fazer outra coisa. Procura uma atividade no bem, procura ser útil a alguém. Procura fazer não só a tua obrigação, mas um pouco além. Porque é isso que Jesus espera de nós. Exercitando, então, esse perdão para com os outros e para conosco mesmo. Na nossa alma, no fundo da nossa alma. É um exercício diário que cada um deve fazer consigo mesmo. Como disse Jesus, que Deus ouve o nosso profundo coração. No interior do nosso aposento, a gente reflexiona. Perdoando e se perdoando, fazendo esse exercício diariamente, porque sem o exercício, lembra que eu falei? É uma escadinha. Você não vai pular do primeiro para o último degrau. Não vai acontecer. Vai ser degrauzinho por degrauzinho. Estacionando naquele mesmo degrau por um tempo, até que você junta forças e salta um degrau a mais. E é assim que façamos. Então, exercitando esse auto-perdão e o perdão, não guardando mais esse ressentimento, por mais que não haja o esquecimento, porque segundo Divaldo, o esquecimento não há como ter, não guardando esse lixo na alma, para que não nos intoxique, o psíquico e o corpo. Tudo vem do espírito, do psíquico para o corpo. Temos, portanto, aí a terapia do perdão. Então, a terapia é o tratamento, né? É o que se busca para tentar a cura. E o perdão é o remédio para as nossas doenças da alma e do corpo. E quem sabe, se nos esforçarmos o suficiente, chegaremos ainda ao final dessa existência, que a de cada um só a Deus compete saber. Nós podemos chegar ao final da nossa existência dizendo: somos bem-aventurados, porque conseguimos ser misericordiosos. Que assim seja. Que assim seja.